Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de receptores elétricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um motor elétrico, que é um receptor de resistência interna 10 ohms, está ligado a uma tomada de 200 volts recebendo uma potência de 1.600 watts. Calcule a potência elétrica dissipada internamente, a força contra-eletromotriz do motor e o rendimento do motor. Então, para resolver essa questão, vamos lembrar de algumas coisas importantes. Quando a gente fala em gerador-receptor, a gente vai ter que a corrente elétrica, tá? Ela vai ter o sentido negativo para o positivo no gerador e no receptor ela vai do positivo para o negativo. Num esquema de circuito onde eu tenho um gerador e um receptor, você vai notar que o gerador vai ser sempre aquele que tiver a maior DDP, a maior voltagem, certo? Outra coisa é a lei de Pauli para a gente descobrir a corrente elétrica do circuito, aonde eu só tenho gerador e receptor. Eu sei que a corrente elétrica vai ser a força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz, divididos pela soma dos resistores. Bola! Quem é força eletromotriz e quem é força contra-eletromotriz? É só você lembrar que esse E aqui é a DDP do gerador menos a DDP do receptor. Quando eu tenho um resistor associado ao gerador e ao receptor, eu faço a mesma coisa, porém eu somo a resistência do resistor às resistências internas do receptor e do gerador, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a equação do gerador ela é igual a E menos RI, que é a DDP do gerador menos a resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica do circuito. A mesma coisa eu vou ter para o receptor, com um cuidado. Esse Ezinho aqui a gente chama de força contra-eletromotriz, que é a DDP do receptor. Só que aqui eu tenho que somar mais a resistência interna do receptor vezes a corrente elétrica do circuito. E, por último, o rendimento, né, na física, ele vai ser a razão entre a potência útil e a potência total. Então, quando eu falo que rendimento é potência útil sobre a potência total, eu lembro lá de potência que potência é o que o pintinho faz, π. Então, a potência no útil vai ser a potência do receptor, que é força contra-eletromotriz vezes a corrente elétrica divididos pela potência total, que é dada por DDP vezes corrente elétrica. Como essa corrente elétrica aqui é a corrente elétrica do circuito, a gente pode simplificar e chega à conclusão que rendimento é força contra-eletromotriz divididos pela DDP. Beleza? Então, no meu problema, o que ele falou? Ele falou o seguinte, que eu tenho um receptor, né? Então, a gente tem aqui um receptor que ele tem uma resistência interna de 10 ohms e ele é ligado a uma tomada que tem uma voltagem de 200 volts. E ele tem uma potência, ele recebe uma potência, né, de 1.600 watts. Se eu tenho a DDP da tomada, né, e a potência recebida, eu posso calcular a minha corrente elétrica, certo? Então, como eu vou calcular isso? Com o barulho que o pintinho faz. O pintinho faz piu. Então, vai ficar assim, ó, 1.600 é igual a I vezes 200. Corto 2 zeros com 2 zeros, eu sei que I
vai ser igual a 16 por 2, então eu vou ter 8 amperes de corrente elétrica. Agora que eu tenho a corrente elétrica do circuito, eu posso calcular a potência dissipada pelo motor, né? Que é o que ele quer. Qual é a potência dissipada pelo motor? O motor não é um receptor, então eu sei que se eu pegar a potência, que é I vezes U, eu não tenho a voltagem, ou seja, eu não vou ter a força contra-eletromotriz do motor. Então, eu tenho que lembrar que U é igual a RI. Se eu pegar o U, que é a força eletromotriz, e substituir aqui, eu vou ter o quê? Que potência dissipada vai ser I ao quadrado vezes a resistência do resistor. Então, a minha potência dissipada vai ser 8 ao quadrado vezes a resistência interna do receptor, que é 10. Então, eu sei que a potência dissipada vai ser 64 vezes 10, 640 watts, certo? Então, respondi a letra A. Agora, a letra B, ele pede a força contra-eletromotriz do motor. Eu vou usar a equação do receptor, porque ele quer a força contra-eletromotriz. Então, eu posso dizer assim, ó, U é igual a E menos RI. Só que é receptor, porque é a força contra-eletromotriz. Então, aqui é mais. E então, esse motor foi ligado em quantos volts? 200 volts. Qual é a força contra-eletromotriz? É o que eu vou descobrir. A resistência do motor é 10 e a corrente elétrica que está passando por ele é de 8 amperes. Então, vai ficar 200 menos 80 é igual à força contra-eletromotriz. Força contra-eletromotriz vai ser de 120 volts. Beleza? E aí, agora a letra C, ele quer o rendimento do motor. O rendimento do motor, eu vou usar aquela relação ali, ó, que é a força contra-eletromotriz divididos pela DDP que o motor foi ligado. Então, rendimento vai ser 120 divididos por 200, certo? Vai ser a mesma coisa que 12 divididos por 20. 12 divididos por 20 é 0,6. 0,6 corresponde a 60%. Beleza?